Tô vendo os hospitais cheios, pessoas com soro nos braços. Eu vi ambulância correndo de um lado para o outro. Estou vendo muita fumaça, muita fumaça. Estou vendo gritos de socorro em cidades grandes e em cidades pequenas. Estou vendo os rios enchendo. Eu falei que final de 2025, do começo de 2026, vocês vão ver o negócio, vai ser no mês 6. Vocês vão ver, marca essa live. Hoje é dia 9/3/2026. Vocês vão ver o que vai acontecer até o mês 6. Até o mês 6, nós já estamos no mês 3. Só daqui mais 3 meses, 90 dias. Vamos orar pela nossa nação, pelo nosso povo. Israel está sangrando. Israel está chorando. E eu estou vendo a volta de Jesus mais rápido do que a gente pensa, porque foi ele mesmo que falou. O próprio discípulo perguntou: mestre, qual será o sinal da tua volta? Guerra, vulcões, temores de terra. Um buraco vai abrir profundo numa cidade fora do Brasil, num país. Vai abrir uma cratera enorme, vai engolir pessoas, prédios, casas. Isso é para vocês acreditar que Deus ainda usa os teus servos. Deus ainda usa os teus escolhidos. Eu tenho que entregar para que quando acontecer, não dizer que Deus não falou. Eu estou vendo um país sendo engolido. Eu estou vendo povo chorando. Eu estou vendo pessoas correndo para o Brasil, irmão. Pessoas de outros países comprando casas e mais casas no Brasil, fugindo dos outros países, vindo para o Brasil. Eu vejo estradas lá nos interior, eu vejo estradas fora do Brasil, carro abandonado nas estradas, pessoas tendo que fugir a pé. Eu estou vendo, acredita se quiser, igreja desabando tetos. Eu estou vendo, aí estão culpando as placas solares, não é nada. É igrejas que Deus já está começando a descer o dedo. E não adianta renovar, não adianta construir de novo. Porque eu já falei isso aqui há mais de um ano atrás. Vocês são minha prova e testemunho, não deixam eu mentir aqui. Se for mentira, pode me chamar de mentiroso. Mas eu já falei mais de um ano atrás que eu vi igreja desabando. Tetos desabando, igreja desabando. E não adianta levantar aonde Deus derrubou. Porque o altar não estava preparado. Eu tenho que falar. Vai dar um sopro muito forte no Brasil. Um vento, um remoinho vai rodar muito forte na terra. Eu estou falando com vocês. A entrada do anticristo vai pegar muita gente sangrando, chorando, com uma falsa paz. Vai trazer uma falsa paz, uma falsa alegria. E muitas pessoas não estão entendendo o que eu estou dizendo. Não estão confiando no que eu estou falando. Mas eu estou falando aqui na direção de Deus. Eu estou falando aqui na direção de Deus. Tá? Vamos colocar a nossa vida no altar. Vamos colocar a nossa vida na presença de Deus. Os altares da igreja, se está limpo, se limpa mais. Porque os que estão sujos vão se sujar mais. Missionário, eu estou indo para uma igreja. Como que eu sei se é Deus que está falando nela? Se tiver palavra no começo, no meio e no fim, é Deus. Meus amados aqui do canal, eu já peço que você, se não deixou o like, deixa o like no vídeo para fortalecer o nosso trabalho. O missionário Flávio Rodrigues é um dos homens de Deus que tem atuado aqui na internet, no YouTube, trazendo exatamente aquilo
que Deus tem colocado no coração dele. Tem muitos profetas neste país, tem muitos homens e mulheres de Deus que receberam chamado para entregar recados da parte do céu. Quer seja na igreja local, quer seja dentro da própria família, no meio dos amigos. E claro, Deus envia para outros lugares. Só que nos dias de hoje, tem muitas dessas pessoas, muitas mulheres e homens que receberam esse chamado, essa função, que estão entregando os seus cargos nas igrejas, que estão diminuindo o seu trabalho missionário, o seu trabalho pastoral, que estão relaxados na obra de Deus. A palavra do Senhor diz que fazer a obra do Senhor relaxadamente atrai maldição. E nós observamos que são poucos os que estão dando lugar ao Senhor, ao Espírito de Deus, para falar exatamente o que Deus quer, tá? Que seja falado. E quando o missionário fala, por exemplo, nesse vídeo agora que você acabou de assisti-lo, sobre o que vai de fato acontecer a nível de Brasil e a nível de mundo, isso não é o fim. Entendamos isso. Não é o fim de todas as coisas. Mas é sinal de que se aproxima cada vez mais do final de todas as coisas, tá? É impressionante como a cada dia Deus se revela através de seus profetas. Veja isso, o que Deus mostra ao pastor Sandro Rocha. Acompanhe. Agora eu quero falar sério com você, eu quero te contar, quero que você ouça bem o que eu vou falar. Ontem à noite, a gente tem oração na nossa igreja. Segunda-feira eu fui para a igreja orar ontem e o Senhor falou para mim o seguinte, presta atenção. Ele disse, não confie no que os teus olhos veem e não confie no que os teus ouvidos ouvem. Porque nada do que estão dizendo vai acontecer. E nada do que você está vendo vai ser assim. Eu tive uma visão do Brasil, se fosse em 3D, da planície do Brasil. E o Senhor diz assim, ó, tudo que está acontecendo em cima da terra não é nada do que vai acontecer daqui para frente. O que vai acontecer está sendo planejado no escondido. E era como se o Senhor levantasse o chão, como se estivesse levantando uma coberta para você olhar o colchão da cama. A mesma coisinha ele levantou. E eu olhava por baixo e ele dizia, há um grupo de homens planejando fazer uma coisa e farão em poucos dias. Poucos dias. E vai ser algo tão grande que vai causar medo em todo mundo. Escute isso aqui. Todo mundo vai ficar com medo do que eles vão fazer. Escute isso. Porém, dos meus, ninguém temerá, porque antecipadamente eu os aviso. E nada do que eles estão planejando vai dar certo. Escute isso aqui. Nada do que eles estão planejando vai dar certo, porque vou eu virar a situação. E o Senhor me fez ver, a impressão que eu tenho, para que vocês entendam, é como se você estivesse pedalando uma bicicleta e quebra um pedal. Sabe quando faz assim? Aquele falso assim? E o Senhor disse que vai dar uma virada nas coisas. Escute isso aqui, vai dar uma virada tão grande nas coisas quando eles fizerem isso. Vai ter o efeito rebote, irmão. Deus falou para mim. E Deus vai virar as coisas. Escute isso aqui. E vai acelerar de tal forma que o povo vai se assustar. E o Senhor disse para contar os dias, porque nós estamos na boca disso acontecer. Beleza? Essa é a revelação de Deus para você de ontem que o Senhor mandou eu te contar. Então,
Fica com Jesus, Deus abençoe. Amados do canal, Deus vai fazer um efeito rebote, disse o pastor Sandro Rocha. Uma equipe, de pessoas aí, uma equipe de homens está se preparando para fazer coisa no Brasil, uma coisa neste país, para realizar mais uma coisa que certamente afetará o país, mas Deus está vendo. Deus está vendo, porque todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos do Senhor. A palavra de Deus fala, meus amados que me assiste. Você, minha amada, que está aqui conosco no canal, o que diz a palavra de Deus? Que tudo que está em oculto, depois vem à tona. Deus faz ser revelado. E Deus mostra ao pastor Sandro Rocha que o que ele estava vendo aos seus olhos, não era exatamente aquilo que ele estava vendo aos olhos dele e ouvindo aos ouvidos dele. Existe coisa por trás que só Deus consegue enxergar. E olhe que Deus não tem problema de visão, não usa óculos de grau. Deus vê tudo, absolutamente tudo. Até os nossos pensamentos estão sob o domínio de Deus. Isso é forte. Glória a Deus e aleluia. O país passa por muitas coisas ruins, porque também tem muita gente que não está mais orando. Tem muita gente que não está mais guerreando, tá? Porque a luta é muito forte, mas a luta maior não é contra a carne, é contra as potestades espirituais da maldade. Mas muitos não querem guerrear. O país está se acabando, sendo destruído por mãos ensanguentadas, mãos sujas, por pessoas dos pés sujos, que entram em caminhos tortos, desviados, e a cada dia contamina mais este país. Vamos acompanhar o que disse, o que mostrou, o que revelou essa visão profética a este servo de Deus sobre o Brasil, sobre a política nacional. Veja. Eu fui assim, atacado espiritualmente. Eu senti assim, dardos inflamados, amado. Eu senti no meu corpo físico, sim, um ataque extremamente grande. Eu clamei pelo sangue de Jesus, eu pedi ao Senhor que redobrasse ali a blindagem, colocasse miríades de anjos ali ao meu redor, ao redor do meu quarto de oração, esse espaço aqui que eu chamo carinhosamente de quarto de oração, porque eu senti que a batalha estava muito intensa. E eu pedi ao Senhor que me mostrasse. E, amados, o Senhor me mostrou, que isso que está acontecendo com o presidente Jair Messias Bolsonaro, em outras ocasiões também, mas hoje de uma forma muito mais intensa. O Senhor mostrou uma obra maligna de magia, de coisas assim. Talvez você não esteja nem acostumado a ouvir esse vocabulário, eu não sei se eu posso falar também aqui, mas algo assim muito forte, amado. Algo muito forte. Tá? A maldade das pessoas, o Senhor me mostrou, amados. A maldade, o Senhor diz para mim, através do Espírito Santo, vocês não têm noção da maldade que Satanás tem colocado no coração de algumas pessoas nesse país. São pessoas que entregaram a sua alma e estão hoje a serviço do reino das trevas, mas não é um serviço qualquer. Hoje nós temos no Brasil pessoas, amados, que estão, hoje fazem parte do alto escalão, de tudo aquilo que você pode pensar ou imaginar,
de envolvimento com o reino das trevas. E esse alto escalão está, amado, se movimentando. Por quê? Porque Deus tem um propósito para a nação brasileira. Deus escolheu a nação brasileira, meu irmão. É plano do Senhor, é propósito de Deus, é projeto de Deus que a nação brasileira se torne um celeiro profético. Há mais de 30 anos, Deus, ele falou comigo, dizendo, eu me lembro que na época até nós fizemos um adesivo, né? Bem no início da igreja, antes até, e nós fizemos um adesivo onde estava escrito, né, Brasil, um celeiro profético, porque o Senhor já estava nos adiantando. Você viu, meus amados, como a luta espiritual é grande e é uma realidade? Você viu como a luta espiritual de um homem de Deus, que tem uma chamada para a obra do Senhor nessa terra, não é brincadeira? É por isso que o próprio Deus falou, não toque nos meus ungidos, porque os ungidos do Senhor, eles passam por muitas lutas. E aí quando alguém toca no ungido de Deus, mas não é no intrometido, não é num cabido não, intrometido ou cabido, é ungido, se for ungido mesmo. Não toque, porque a luta que ele passa, a pessoa que toca no ungido pode ser que passe também, para saber o que aquela pessoa está passando. Aí passa a entender de fato que não é brincadeira. Porque essa luta, essa guerra espiritual não é para qualquer pessoa. E aí o Brasil lá em Brasília, está em movimento. Mas de Deus vem a última palavra. Me despeço por aqui contando com o seu joinha, o seu like para fortalecer esse trabalho. Se você gostou desse vídeo e gostaria de receber outros iguais a esses ou semelhantes, se inscreva e ative o sininho das notificações. Não se esqueça, sempre comente aqui abaixo nos nossos vídeos.